As paz, irmãos, muito bem, estamos aqui para mais uma reflexão na palavra. Olha aqui, Marcos capítulo 4 e o versículos 30. A verdade é o 34 que diz assim a palavra de Deus. Disse mais: ao que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas palavras semelhantes lhe expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Olha aí, palavra de Jesus. Isso vai calhar, irmãos, com o nosso estudo dessa terça-feira. Dentro dos PG, e procure o PG mais próximo para a gente analisar esta parábola do Senhor Jesus. Uma parábola pequena, não é? Mas, irmãos, nós, na verdade, vamos continuar falando sobre o poder da palavra na implantação do reino. E aqui nós vamos para a parte final. É o poder da palavra, né? Porque Jesus implantou o reino dele aqui na terra justamente com o poder da palavra, quando Jesus começou a falar. Especialmente, a gente vai falar o poder da palavra para crescer. A gente lança a palavra, fala de Jesus, vai aos corações daquelas pessoas, e aí agora essa parábola essa palavra vai começar a crescer nos nossos corações. Ok, irmãos? Então, nós o que é que podemos aprender desse instante? A parábola do grão de mostarda. Já viram um grão de mostarda? Infelizmente eu não tenho aqui, mas eu procurei o máximo que se poderia se assemelhar ao grão de mostarda, que seria justamente isso aqui, ó. Você sabe o que é isso? Isso nada menos é do que arroz. Grão de arroz. Olha, irmãos, e um grãozinho de arroz é deste tamanho. Dá para os irmãos verem daí? O grão de mostarda é menor ainda. Aí Jesus faz essa comparação tremenda, né? Que ele vai dizer justamente aqui nesse versículo, né? Que vai justamente semelhar ao reino de Deus a esse grão de mostarda. Tá certo? Que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Bem pequenininha, a menor que existe. Mas, uma vez semeado, ela cresce, se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, tá certo? A ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. É assim. Às vezes a gente prega a palavra e acha que não houve efeito, né? Pregou, ninguém se converteu. Falou, ninguém aí se manifestou para aceitar Jesus. Talvez você passe tempos e tempos orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, prega a palavra e você diz assim: poxa, não tem jeito, não estou vendo fruto. Engano, irmãos. A palavra de Deus é assim, né? Que ela é bem pequenininha, a sementezinha, mas quando cresce, né? Quando você planta ela, ela cresce, ela se torna uma árvore gigante e vai produzir o seu fruto. Vocês entenderam? Então preste atenção aqui, irmãos. Jesus, ele vai falar dessa parábola de uma forma tão tremenda que a gente já estudou a parábola do semeador, que trata da responsabilidade do homem. Semear é minha responsabilidade e é tua responsabilidade. Então a parábola da semente, que vai falar o quê? A soberania de Deus. Você plantou lá na terra, você não sabe o processo que se passa ali, né?
noites e noites, dias e dias. Você vai lá, daqui a pouco nasce aquilo que você plantou de uma forma tremenda e extraordinária, e tudo sob a soberania de Deus. E quando nós vamos ver justamente esta parábola, né? A parábola do grão de mostarda mostra o resultado, um crescimento abundante, né? Quando cresce, ela vai crescer de uma forma extraordinária. Vocês entenderam aí a questão dessa parábola? Então, veja só. Nós vamos estudar, irmão, em primeiro lugar, o reino de Deus começa pequeno como uma semente de mostarda, né? Começou exatamente de uma forma fraca, de uma forma no seu berço ali, numa manjedoura, quando Jesus nasceu. E de repente a gente vê que o reino de Deus, ele explodiu, ele cresceu. E a gente vai também estudar que, em segundo lugar, grandes resultados desenvolvem a partir de pequenos começos. Ninguém começa lá de cima. A gente começa de baixo, não é? Pouquinho em pouquinho, diz o ditado. De grão em grão a galinha enche o papo. Então a palavra diz assim, vamos semeando palavra por palavra. Vamos pregando e exemplificando, né, com as mudanças, os comportamentos e o testemunho. Irmão, que lição tremenda amanhã. Tão pequena essa lição, tão grande para a gente aprender. Posso contar com você? Terça-feira, irmão, sem falta, tá certo? Esse estudo eu tenho certeza que ele é para a honra e glória do Senhor Jesus. Vem para o PG mais próximo da tua residência e nós te esperamos lá. Amém? Que Deus nos abençoe.